Oi, pessoal, bem-vindos à live de hoje. Ela vai ser a respeito de um tema fundamental que todo mundo fala, mas nem sempre se sabe como de fato usar filmes e usar música para trabalhar, para aprender inglês, né? Como eu falo, nunca é aprender. Aprender é relacionar a coisas mentais, não a coisas da fala. A fala não é mental, né? A fala é uma coisa muito mais física, senão criancinha não aprendia. Essa live, ela tem intervenções diversas, ela tem intervenções gravadas, tá? E eu também vou intervir, porque tá sendo uma live, um mix de live com coisas gravadas, tá bom? E eu estou live, eu estou aqui, nesse horário agora, só que eu estou ouvindo isso aqui que eu estou falando, tá? E tem partes também gravadas anteriormente e eu estou ligado aqui para que vocês intervenham, façam perguntas, as respostas vão ser compartilhadas aqui, só que vão ser compartilhadas pelo chat ou pelo correio, tá? Tá sendo uma live diferente essa daqui, vamos experimentar desse jeito, ver como que funciona. Muito bem, mas o importante é como mexer com inglês, como adquirir inglês com filmes e música. Mas agora, isso funciona ou não? Essa é a grande pergunta. Por quê? Nas minhas décadas de tentar ensinar pessoas a falar inglês sem uma orientação correta, da minha própria parte, né? Sem eu estar fazendo as coisas do jeito que deviam ser feitas, eu tive experiência de ver, por exemplo, gente vendo 2 anos assistindo um filme por noite. Toda noite, senta e vê um filme em inglês por noite. Gente tentando usar música para aprender inglês, usando a letra, traduzindo a letra, blá, blá, blá. Uma série de contatos com inglês, mas sem foco e sem técnica, sem mecanismos que digam respeito, que tenham a ver com o órgão que nos faz falar e que nos faz adquirir fala, sem saber como funciona esse órgão. Principalmente achando que esse órgão funciona com significados das coisas, principalmente. Não! Inicialmente ele funciona com sons. Ele toca sons, a matéria-prima dele são sons. Ah, você quer uma cozinha? Tá bom, então precisa do tijolo. Vai construir uma cozinha? Tá, então vamos ver o tijolo. Ah, mas eu não sei cozinhar tijolo. Não tem nada a ver, moça. Ô moço, a cozinha tem que ter parede, para não bater vento para o fogão, né? E para isso você precisa de tijolo, mas eu não sei cozinhar tijolo. Poxa, você não vai comer tijolo. Não tem nada a ver o significado com o som, para aprender. Depois, claro que vão se juntando, não dá para falar, né? Mas o que eu digo é que a prioridade, o início da coisa, o início da aquisição, o começar do funcionar da aquisição de um idioma, qualquer que seja, mesmo o seu próprio com 1 ano e meio de idade, lá pequenininho. Ele primeiro mexe com sons, ele instala sons. E esses sons, como eu sempre falo, são matriciais, você não vai ter que decorar frases. 1 zilhão de frases que você vai poder falar durante a vida. Imagine, não é assim, né? São matrizes que depois você monta num processo que eu explico também, né? Aliás, eu peguei um trechinho onde isso daí é bem explicado. Bom, vamos lá. Vamos falar do aprender, adquirir inglês com filmes e música. Como é que funciona e se funciona. Assim, tem uma coisa muito interessante aqui que depois eu vou falar para vocês. É um canal do YouTube onde aparece... Eu já vou falar dele, é mais fácil o percurso, senão aqui não sei se dá para copiar daqui. Então, vamos lá, filmes e músicas podem ser uma boa fonte de inglês. Sim, senhor, oxa, tem um montão de filme. Agora, pode ser muito inútil, uma perda total e absoluta de tempo. Eu já vi muita gente vendo filmes em inglês e sem orientação, não conseguindo fazer nada. Filme, música, tá? Assiste, não entende nada, continua sem entender nada, e se entende um pouco, continua com aquele pouco que tem. Assim como eu, se assistir 1.000.000 filmes de português, meu português vai melhorar? Muito pouco. E se eu ouvir uma palavra nova, que poderia ser uma melhora no meu português, né? Eu falo português, eu nasci no Brasil, eu falo português. Ou inglês, se eu ver uma palavra nova em inglês ou em português, eu não vou nem lembrar de guardar ela, a não ser que eu faça alguma coisa focada nessa palavra. Eu posso fazer uma pausa no filme e aplicar alguma técnica para que funcione
eu adquiri essa palavra de fato. Mas não se aplica, o negócio passou batendo. E cada dia tem mais filme, hein? Nossa Senhora, tem filme a dar com pau. Não se fala nisso. Mas não se aproveita. E daria para aproveitar muito. Tem muitos filmes com muitas pessoas, com muitos ambientes, muitos países falando inglês. Muitas situações, tipos de pessoas falando inglês. Tipos de sotaque falando. Nossa, como não aproveitar isso tudo? Claro que tem que aproveitar. Nossa, só tem filme ruim aqui. Filme de terror, sei lá. Bom, enfim. Até se fala que tipo de filme que é bom para usar. Não é qualquer filme, não. Calma lá, né? Não se aproveita quase nada por falta de técnica, falta de um exercício, né? Que nós geramos, a partir dessas ferramentas nossas, som, estrutura e compreensão, a gente gerou um exercício muito interessante. Aulas de conversação. Aulas de conversação não adianta nada. Primeiro, o nome já é errado, porque eu não vou aprender a conversar. Né? Eu vou usar conversação, mas fala em aula de conversação. Né? Bobagem. Não adianta. Você tem que... Não é bem assim. Pode até, o contato pode favorecer um pouco. Por osmose, né? Por contaminação, você pode adquirir algumas coisas. Mas geralmente vai ser um inglês que o professor ou a professora vai passar, que é um inglês para você entender. Que ninguém fala daquele jeito. Do you understand? Né? Yes, I understand. Né? E fica nisso, um tempão. E não adianta. Não é uma perda total de tempo, mas precisa ter uma base. Eu já vou falar dessa base, é muito importante. Como é uma conversa de fato? Como é que é uma conversa, né? Já conversação? Tá bom. Então como é que é uma conversa? Uma conversa, ouçam bem, uma conversa é uma coisa mútua. Ela não é só deu. Entendeu? É gente conversando, ou eu com outra pessoa comigo, ou eu com um monte de gente, ou duas pessoas conversando e eu ouvindo, as duas pessoas, uma falando, outra ouvindo, outra falando, outra ouvindo, né? Enfim, trocando comunicação. Uma conversa, ela é muito ágil, ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Vejam, olha duas pessoas conversando. Perceba, num filme ou na rua, conversando em português. Nossa, a pessoa fala, poxa, é mesmo, nossa, velho, não sei o que, e outro retruca, é de uma agilidade enorme na própria troca. Um fala que sim, é mesmo, tá, tem 1 milhão de pô, né? É muito rápida na troca. Agora, no que acontece internamente, para tirar aqueles sons e transformar em significado, depois pegar significado e botar em som de novo, o processo é muito intenso, vamos dizer. O processo mesmo, a mecânica da coisa. Você ouve um carro andando e ele vai... Mas esse... Né? Um carro andando... Né? Na realidade, são vários pistões batendo muito rápido lá dentro do motor. Há coisas acontecendo lá dentro para aquele negócio se deslocar daquele jeito. E o barulho é... Né? É muito rápido o negócio que acontece quando a gente fala, quando a gente conversa com outra pessoa. São rápidos os processos, tá? Aqui, inclusive, eu explico um pouquinho como é esse processo, né? Eu já falei recentemente numa aula, é um trechinho de uma aula, tá? Eu estou passando aqui, tá? As velocidades desse processamento são enormes, tá? Mais de 1000 km por hora, passando as coisas. Vamos ver se eu consigo passar o filme. Cadê o filme? Tinha que ter o filme. Tá aqui. Pronto. A coisa acontece muito rápida, essa transformação de sons, que é o que se transmite. Você transmite som, você não transmite significado, sabia? Você transmite o som só. O que chega lá na outra pessoa é som, que o ouvido dela ouve. E desprotocola aqueles sons conforme as matrizes que tiverem sido instaladas lá. No caso do português, desde criança. No caso do inglês, após a instalação de matriz, que é o que a gente faz, começando sempre com sound. Tá? As velocidades que isso aí acontece são de quase 1000 km por hora. Mas a sensação é muito mais, porque 1000 km por hora, você vê um carro a 1000 km por hora, um avião a 1000 km por hora, a velocidade do som mais ou menos, né? Então, ele vai
e passa lá. Agora, aqui dentro, num espaço microscópico praticamente, a passagem de estímulos nervosos é instantânea. Por isso que parece que a gente está passando significados. Por isso que parece que a gente já está com o significado pronto na boca. Não, nós estamos elaborando esses sons que nós temos localizados, montando lá dentro, pum, e sai. É assim lá dentro. Uma analogia é aquela do carro, né? Que faz um barulho e na realidade ele faz um montão. Se for mais lento ainda, ele vai lá a própria voz é assim, olha só. Bom. Tá? São todos pulsares, no caso da voz e do motor do carro. Aqui é mais complicado um pouquinho. A combinação de elementos puramente sonoros que estão localizados aqui dentro, mas que são parentes. É toda uma maravilha que esse órgão da fala organiza no córtex cerebral, em camadas neuronais, fazendo isso que nós estamos fazendo agora. E dando os tais significados, que é o que nós estamos fazendo agora. Estamos pegando sons e transformando em significados. Vocês recebem aí sons e me transformam em significados. E se tivesse uma conversa aqui, podia também transformar sons que estão armazenados lá e mandar significados também. Da onde saem esses significados? De matrizes sonoras que a gente abasteceu aqui. Matrizes sonoras que geram significado, inclusive geram o próprio pensar, né? Não expressado. Muito interessante isso e muito bacana. Só que o que é importante para quem está adquirindo um outro idioma, no caso inglês, o que é importante é que os sons são importantes. Se esses sons não estiverem localizados, lavrados lá, como estão os sons do português, vocês não iriam me entender. Se eu estivesse falando russo, vocês não entenderiam uma palavra. Por quê? Porque não tem os sons do russo lá. But if I was speaking in English, maybe you can understand something. Se eu estivesse falando inglês, talvez vocês entendessem alguma coisa, se tivessem alguns sons já colocados, né? E vai abastecendo com esse foco em mecanismos e ferramentas técnicas, né? De quem conhece, e nós conhecemos, a Speaking Organ conhece, como funciona o aparelho que nos faz falar e que nos faz adquirir linguagem também, tá bom? As velocidades são enormes, tá? E um exercício, por exemplo, uma técnica, fruto desse vamos dizer, desse conhecimento do comportamento da aquisição de fala, é listening for sounds. Listening for sounds é bem legal, é gostoso também, parece um joguinho. Eu ensino isso para adolescentes, eles fazem grupo para fazer na frente de uma televisão ou ouvindo uma música. É bem bacana esse exercício, recomendo mesmo, tá? Ele existe, ele tá agora público. Ficou público no j.m.borba, tá? O Listening for Sounds, que tá no YouTube, tá bom? j.m.borba. Esse é o canal que vocês podem acessar, j.m.borba. Eu deveria ter escrito isso aqui. Mas o fato é que lá vocês têm esse Listening for Sounds, procurando sons com o ouvido, tá bom? E tem toda a explicação de como é que ele funciona, como é que faz, né? Tem umas instruções, tem um material escrito, impresso, né? Que vocês podem fazer em casa também. Pega lá, vê como é que ele é e faz em casa. São 2 colunas, assim, é parecido com a tabela de sons nossa, tá? Que a gente usa na ferramenta Sound. Só que aqui tem um procedimento a se fazer e instruções que são dadas, tá? É básico, tem Cake, Cat, Peter, Pet, Ice, Six, Pop, Music e Cut, né? Só que tem que achar 3 palavras naquele som que estão falando, né? As instruções são muito importantes, tá? Tem que achar 3 palavras, essas são as instruções. Você acha 3 palavras que eles estão falando, você captura 3 palavras, mas só com um som. Começamos com cake. Aí sabe o que você faz? Primeiro, antes de mais nada, a história do filme tem que ser um filme bem falado, tá? Não vai começar com um filme lá, um bando de gente, morador de rua em Nova York, conversando um montão. Você não vai entender nada, vai ter muita gíria, muita jeitos de falar, o cara tá sei lá,
né? Vai ter uma dificuldade maior. Então vamos escolher filmes onde a história acontece há mais de 100 anos. Por exemplo, um filme que chama O Gladiador, que é bem bacana. Ou documentários também, o cara toma um cuidado para falar. O Gladiador também toma cuidado para falar, porque ele não sabe como é que fazia para falar há 1000 anos atrás, quando acontece o filme. Então, ele fala sem falar como ele estivesse falando com a mulher dele em casa. Tá? Então é uma fala um pouco mais explícita, um pouco mais correta da parte do ator. Tá? Escolher músicas também com vídeos com cantores um pouco mais formais. Vai, pega o Frank Sinatra, o Elvis Presley. Não sei, pega algum. Os Beatles, em geral, tem uma boa pronúncia, uma boa dicção, aliás, né? Mas não vai pegar metaleiro, pô, né? Nem eles entendem o que eles estão falando. Tá bom? Então escolher coisas que dê pra ouvir bem. Botei Drácula aí, sei lá. Deve falar direitinho, não interessa. Tá bom? Filmes aqui que são filmados em épocas. Não são filmados em época, não tinha nem máquina de cinema. Né? A locação do filme é de mais de 100 anos atrás. Os cenários, as pessoas, né? Mais de 100 anos atrás. Isso é muito bom, tá bom? E siga os passos indicados. Tem passos indicados. Vocês podem ver lá aquela dica, né? A dica 18 que está pública agora no j.m.borba no YouTube. E vocês vão ver as instruções uma por uma, deve seguir todas as instruções, tá? É bem bacana. Usar fones de ouvido. Geralmente a gente aconselha um fone só, para você poder ouvir a sua própria voz pelo outro ouvido, tá bom? Tem bastante instruções, tá? Enquanto o filme e a música tá passando, vocês ficam falando o som que vocês estão procurando. Vocês ficam chamando o som. Você quer ouvir sons com palavras com o som I de Peter, que é o primeiro som da letra I, né? O E em inglês. Então você fica falando P, o Peter, P, o tempo todo enquanto o filme tá rolando. Sabe o que acontece? Uma coisa interessante, que eu já explico por que acontece. Você captura, de repente você escuta que o cara falou P, ou I, ou eat, ou here. Você escuta aquilo e você escreve num dos 3 quadradinhos para o P. E preenche, escutou outra, põe no segundo quadradinho. Outra, 3 no terceiro quadradinho. Aí passa para outra palavra. Agora você está procurando pet. Aí você começa pé. Tá vendo? São 3 quadradinhos para cada som. Tem 10 sons, são 30 sons. Para descobrir. Dá para fazer pontuação, dá para você ir melhorando. É tipo umas palavras cruzadas, só que muito mais gostoso de fazer, um jogo mesmo. É bem bacana, pode fazer. É bem legal. Aí coloca lá, depois coloca lá, terceira, certo? E completou o cake. Completou cake, você fica falando o tempo todo, a cada 2, 3 segundos você fala. Se tiver um intervalo na fala, no diálogo, né? Assim, se tiver um diálogo, né? Não vai pegar filme só de guerra que os caras ficam lá só dando tiro ou brigando e não tem muito diálogo, né? Aí você fica perdendo um pouco de tempo. Atenção, aqui não é para assistir filme, hein? Aqui é para capturar sons que eles estão falando. Então é melhor nem fazer com outras pessoas que querem ver o filme, entender a história, ver com legenda em português, sei lá, ou ouvir um filme, fala em inglês, ouve o filme em inglês, né? Ou com legenda em inglês. Não, melhor não fazer com outras pessoas que querem ver o filme. Eles vão ficar cheios de você fazer o quê? De você apertar o pausa e de você ficar falando o som da coisa o tempo todo. Por que falar o tempo todo? Estão vendo esses patos aqui? Esses patos são de madeira, de plástico, sei lá e eles são usados para chamar outros pássaros, outros patos. E esse cara que fica apitando, por exemplo, com o apito dele, o outro lá maluco disfarçado, e um pato batendo asa, sei lá Aí o pato que tá voando fala, opa, tem pato lá, e deita na lagoa e o povo estoura o pato. Tem gente pra tudo. Em todo caso, esse é um chamariz. Esse K, o tempo todo K, tá o filme rolando K. No intervalo mais ainda K, tá? E de repente quando ele fala made, hey, where's my self-made house? Where's my self-made house? I don't know, whatever. Digamos, hey, why don't you wait here now? Opa, wait! Aí você escreve wait lá. Você sabe o que é wait? Talvez sim, talvez não, mas você sabe escrever? Claro, escreve lá no quadradinho. Escreve certo, escreve errado, mas você ouviu wait. É parecido com K, way, K, porque você ficou chamando K. Já ficou chamando esse way. E ele apareceu, você percebe. Aí eu falo, por que você percebe? Porque a fala é mútua.
E quando você ouve uma coisa que você quer ouvir, que você está chamando, ela é percebida. Mas por isso tem que tomar cuidado de mudar de coisa. Você está chamando K, tá bom. Aí passou, preencheu as 3, agora passa para K. Cat, 3 com A. Com esse som A, que é o segundo som da letra A, né? Que nem cat. Então vai lá e começa. K, ou A só, K. Pode ser cat também, tudo bem. Aí eu falei, hey, where'd you put my hat? Opa, hat, prum. Aparece mesmo, vocês percebem e anota. E é gostoso de fazer, tá bom? Façam com mais gente, compete, vê quem preenche mais rápido. Só que tem que ficar certo, né? Ok, então enquanto o filme tá passando, você fica repetindo a palavra matriz a cada 2 segundos, 3 segundos máximo, tá bom? Sempre falando, tá? E vai preenchendo, tá, como eu já falei, tá? Cake, aí depois muda, e muda totalmente. Você tá lá no cat e ouviu mais uma cake que tava antes, já preencheu? Não, esquece aquilo, está no K, tá bom? E procurando isso, tá bom? Ok, aí nessa dicas 18, se não me engano, né? O nosso curso tem as ferramentas, o uso das ferramentas, aprender a usar as ferramentas e uma série de dicas, né? Hey Batman, opa, Bat e Man, já põe 2, já tô lá na frente. É que nem um jogo, tá? Faça com mais pessoas, é interessante. E quando ouvir a palavra, dá uma pausa para dar tempo de escrever. Essa pausa é a nossa apropriação da ferramenta. A ferramenta é minha, por quê? Porque eu dou pausa quando eu quiser. Parei, vou lá almoçar. Parei porque eu quero ouvir direito. Voltei para trás, eu governo o cursor. Com a pausa e com o voltar. Eu posso revisar, eu posso ouvir de novo. Brinquem com esse cursor quanto quiser, tá bom? E pro Listening for Sounds, que é uma brincadeira genial, muito útil. E esse filme sim, você tá aprendendo. Só que não tá assistindo o filme direito. Então, ou é um ou outro, quer se divertir ou quer aprender inglês. Se divertir, diverte depois. Além do mais, a ferramenta contempla depois uns 20%, não mais, de ouvir o filme. De repente, você está entendendo o que os caras estão falando? Por quê? Se eu não aprendi nada disso, se eu não memorizei nada daquilo, você começa a entender. Parece mágica. E não é. É o órgão da fala funcionando lá, com os sons que precisa. É bem interessante, tá? Então, tá lá as instruções, eu estou passando as instruções tudo de novo aqui, não precisa, tá? Vocês vão ver, assistam então e copiem, façam isso, não precisa nem fazer o curso, faz esse exercício aí que vocês vão divertir. Atenção, né? Não importa o significado, não pense em significado, entender a conversa. O filme, esquece ver o filme, né? Assistir um filme ou ouvir uma música para curtir a música. Não, você vai ficar dando 1000 paradas, não vai ter nada de filme na realidade, nem de música, tá bom? Isso pode ser feito com música também, claro, tá? Captura e escreva apenas os sons, não liga para significado, você entendeu ou não entendeu. Se escreveu uma palavra de verdade ou se escreveu só o som, tenta escrever corretamente. Quem faz a ferramenta Sound já se alfabetizou e sabe escrever corretamente, mas põe lá do jeito que quiser. Você identificou o som, você capturou o som. E no fim do filme você assiste livremente. Larga a caneta, o lápis, larga os papéis e fica ouvindo. Vendo os lábios dos atores. De repente você começa a entender algumas partes. Entender. E muito familiarizado com aqueles sons também, tá bom? Sigam as instruções disso. The Speaking Organ. Dá para usar filmes e música, mas tem que saber o que está fazendo, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima live na quinta-feira, 21h30. Até logo mais. The Speaking Organ. Pesquisa, metodologia e treinamento.